Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história muito sensível, a história da Sebastiana. É sobre aquela busca que no fundo todo mundo faz, a busca por um lugar para chamar de lar. E vamos ver como umas férias que pareciam simples se tornaram uma jornada de redescoberta. Deixei saudade e trouxe saudade. Olha, essa frase da própria Sebastiana já diz tudo, né? Ela é o coração da nossa história. É sobre essa jornada marcada por um sentimento muito nosso, a saudade. Tanto do que ficou para trás, quanto daquilo que ela encontrou no caminho. É um paradoxo que a gente vai desvendar juntos. Bom, para a gente entender essa viagem, primeiro a gente precisa saber de onde a Sebastiana partiu. E o ponto de partida dela não era uma casa qualquer, mas sim o lugar que ela vinha chamando de lar há muito tempo. 6 anos. Pensa só. 6 anos foi o tempo que a Sebastiana viveu no abrigo do Parque Rebouça. Isso já dá uma ideia da força do vínculo dela com aquele lugar, com as pessoas de lá. Não era só um teto sobre a cabeça, sabe? Era a vida dela. E é exatamente aqui que a nossa história começa a se desenrolar. O Natal de 2025 estava chegando, e em vez daquela alegria típica da época, o que crescia dentro dela era uma melancolia, uma tristeza profunda que contrastava com tudo ao redor. E qual era a raiz dessa tristeza toda? O ponto aqui é bem específico. Não era solidão, era um vazio espiritual. Ela sentia uma falta imensa da missa, da igreja dela. Ver pela televisão não era a mesma coisa, né? Faltava a comunhão, o sentimento de pertencer, de estar conectada. Mas aí, como acontece em tantas histórias, quando a gente menos espera, algo acontece. Um convite inesperado apareceu, prometendo uma mudança de ares para Sebastiana. Pois é, um parente se ofereceu para buscar ela no abrigo para passar as festas de fim de ano com a família, num lugar chamado Limoeiro. Era a chance de sair um pouco, rever gente querida e, quem sabe, preencher um pouco daquele vazio. Só que foi durante essa viagem que o grande conflito emocional da Sebastiana veio com tudo. Aquela sensação de estar com o corpo em um lugar, mas com o coração em outro. E esse slide aqui ilustra perfeitamente o dilema dela. De um lado, ela estava numa casa com uma família incrível, gente boa, educada, um ambiente de muito carinho. Mas do outro lado, uma saudade fortíssima puxava ela de volta para o abrigo. Uma saudade que tinha nome, Frei Jorjão, a cuidadora Marcelma. E é importante a gente entender o peso da palavra saudade. Não é só sentir falta. É uma melancolia profunda, uma nostalgia por alguém ou por um lugar que se ama e que está longe. É quase como sentir a presença da ausência. No meio de todo esse turbilhão de emoções, a Sebastiana encontrou algo que a ajudou a colocar as coisas no lugar. Uma experiência que trouxe uma nova paz, um novo sentido para tudo aquilo. A resposta para aquele vazio espiritual dela veio da forma mais direta possível. Lá em Limoeiro, ela começou a ir à missa todos os dias. E ali, ela conseguiu se reconectar com a fé de um jeito que não conseguia mais no abrigo. E, nas palavras dela mesmo, essa experiência foi uma porta do céu. Uma descrição tão simples, mas tão poderosa, mostra o tamanho do impacto que aquilo teve para ela. Mas o que tornava aquela igreja tão especial? Bom, para ela eram os padres, que ela descreveu como povo de alta qualidade. Eram os sermões, tão fortes que davam vontade de cair com a verdade. A experiência toda foi, numa palavra só, maravilhosa. E tudo isso nos leva à grande conclusão da jornada da Sebastiana. Aquele momento em que ela olha para trás e finalmente entende o significado mais profundo de tudo que viveu. Com o fim das férias, veio a reflexão. Ela percebeu que aquela mistura toda de saudade, de alegria, de conexão espiritual, não eram sentimentos que brigavam entre si. Na verdade, eles eram partes de um mesmo caminho. Essa frase aqui é talvez a chave de tudo. Eu me acordei muito tarde. É como se ela tivesse percebido que toda aquela jornada emocional, com suas dores e delícias, era um caminho que ela precisava, que ela tinha que percorrer para chegar a um novo entendimento. E essa metáfora que ela usa é linda demais, né? Depois de navegar por águas tão turbulentas de saudade e confusão, ela finalmente chegou a uma praia diferente, uma praia dócil. Um lugar de paz, de compreensão. No fim das contas, a história da Sebastiana deixa essa pergunta no ar para a gente. Onde é que a gente encontra o nosso lar? Será que é um lugar físico, como o abrigo ou a casa da família? Ou será que o lar é um estado de espírito, uma conexão que, assim como ela, a gente pode carregar por dentro e encontrar numa porta do céu, não importa onde a gente esteja? Fica aí para a gente pensar.